Muito boa noite, eu quero saudar a amada igreja com a paz generosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vivemos uma experiência nessa tarde fria em Poços de Caldas, né? Eu sei que os irmãos passaram talvez um cuidado maior, né? Mas Deus tem sido extremamente generoso para com a nossa cidade que já tem caminhado, o comércio a partir do dia 1º de maio tem já está no vigor e nós estamos vivendo as expectativas, né? Expectativas de, quem sabe, a diminuição da contaminação pelo vírus da Covid em Poços de Caldas, mas enquanto isso a nossa vida deve ser inteiramente para louvor e glória do nosso Deus. Eu quero convidar a amada igreja essa noite para que nós possamos meditar em um texto da palavra do Senhor que se encontra em 2 Coríntios capítulo 5, um texto bastante conhecido da igreja do Senhor, a partir do versículo de número 11. 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo de número 11 até o versículo de número 17. 2 Coríntios 5, dos versículos 11 a 17. Diz a palavra do Senhor: E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. Espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não vos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, dando-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Glórias a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos pedir a direção do Senhor para mais esse tempo que temos de meditação na Tua Palavra. Senhor Deus, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo, daqueles que vivem de acordo com a Tua vontade. Sabemos também que há algo maravilhoso para os que estão em Cristo Jesus, pois a palavra diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós sabemos que a nossa suficiência vem de Cristo Jesus. Nós sabemos que a palavra de Deus é a única regra de fé para nós e é aquela que pode tirar uma pessoa do pecado, é aquela que pode conduzir o salvo em santificação, nesse processo tão maravilhoso que só é operado também através da Tua palavra, através do Teu Espírito. E nós sabemos, Senhor Deus, que nós devemos confiar toda a nossa vida a Ti, Senhor Deus. Senhor Deus, eu quero colocar mais uma vez o nosso país, que vem passando por uma fase difícil, Senhor Deus, essa contaminação, que muitas pessoas estão com medo, estão com pavor, estão apavoradas, Senhor Deus, estão ansiosas, Senhor Deus, estão atormentadas, amarguradas, que eles possam reconhecer que o Senhor reina, que o Senhor é soberano. E nós, Senhor Deus, embora o nosso pedido seja para que o Senhor nos livre ainda hoje dessa pandemia, nós sabemos que a resposta certa vem do Senhor. Então, Senhor Deus, se o Senhor puder, atende o nosso pedido e tira essa pandemia, Senhor Deus. Mas se o Senhor permitir que ela fique ainda por um tempo, Senhor Deus, que nós estejamos totalmente consolados pelo poder do Espírito Santo e que possamos caminhar e que possamos não ficar prostrados, porque sabemos que há um projeto do Senhor. Deus, nós pedimos conversões, Senhor Deus, que as pessoas reconheçam que o Senhor é soberano, que o Senhor é um rei, que o Senhor é o Salvador. Então, Senhor Deus, que haja conversão durante esse tempo, Senhor Deus, porque muitas pessoas, talvez no medo, talvez na insegurança, elas possam recorrer em oração ao Senhor, e o Senhor tem o poder para salvá-las, Senhor Deus. Que haja salvação no nosso país, que haja salvação no mundo, que vidas que outrora viviam
totalmente distantes e rebeldes contra o Senhor, possa agora, Senhor Deus, se dobrar e se curvar diante do Senhor. Deus, não há milagre maior que da salvação de um homem, de uma mulher, condenados outrora e agora salvos em Cristo Jesus, porque Cristo Jesus satisfez na cruz do Calvário a justiça do Senhor. Vem, Senhor Deus, sobre a tua igreja e nos faz homens e mulheres segundo o teu coração, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós buscamos coisas nessa vida, nós devemos entender que a nossa vida já não nos pertence. Ela pertence àquele que nos conquistou na cruz do Calvário, aquele que nos comprou, não com ouro nem com prata, mas com seu precioso sangue na cruz do Calvário, aquele que verteu seu sangue, que era inocente e é inocente e morreu por nós, pecadores, para que tenhamos uma vida totalmente voltada para Ele. Irmãos, nós temos procurado tantas coisas, satisfação de tantos desejos nossos, mas nós não deveríamos estar dessa maneira. Muito pelo contrário, nós deveríamos viver para agradar a Cristo Jesus. Você sabe que um homem e uma mulher, quando ele se torna servo, ele se torna escravo de Cristo. E sendo escravo, ele não possui mais as vontades próprias, mas é Cristo vivendo nele, é Cristo sendo formado nesse coração, é o Espírito Santo direcionando, conduzindo um homem e uma mulher que agora estão nele. E eu queria que você prestasse muita atenção. Se nós começarmos a abrir os nossos noticiários hoje, que nós recebemos através da mídia, nós vamos ver somente notícias ruins, notícias em que vão contra a palavra do Senhor, notícias de morte pela pandemia, notícias de escândalos financeiros, notícias que agora você pode comprar um carro e começar a pagar daqui a um ano. Vários tipos de notícias chegam até nós, mas nenhuma notícia tão maravilhosa como o Evangelho chega até nós através dos telejornais. Eu queria que você prestasse muita atenção. O que você tem buscado mais? As notícias desse mundo, através das redes sociais, através dos veículos de comunicação, ou as notícias de Cristo Jesus, o Evangelho da Graça, que está contido nesse livro, chamado a Bíblia Sagrada? O que tem mais despertado a sua atenção? Se você perceber e fizer uma análise do seu tempo, o quanto você gastou procurando informações dessa pandemia, desse governo ou algumas situações aqui dessa terra. Parece que eu vi hoje, se não me engano, no UOL, quando eu li aquelas manchetes, diz que agora um homem trans, ele pare um filho, quer dizer, uma mulher que se torna homem, entre aspas, pare um filho, e ela filma, parece aquele parto, e ela diz assim, a reportagem: isso tem que se normalizar. Isto é o que o mundo te oferece. Normalizar as coisas que Deus condena. Normalizar as coisas que não são normais. Isso que o mundo quer. Desviar você da presença do Todo-Poderoso. Isso que o mundo quer. Fazer com que você volte as costas para o Senhor, pensando assim, olha, você vai ganhar com isso. Não, você vai perder com isso. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele escreve porque haviam problemas nessa igreja. Havia problemas de moralidade, haviam problemas outros, mas há um problema que eles queriam tirar, as credenciais de Paulo, eles queriam estragar, as credenciais de Paulo, eles queriam manchar a reputação de Paulo. E no determinado ponto, ele começa a escrever. E a primeira coisa que me vem à mente e ao coração, quando ele escreve no versículo 11 do capítulo 2, do capítulo 5 de 2 Coríntios, é isso. E assim, conhecendo o temor do Senhor. O temor do Senhor, uns chamam de reverência, outros chamam de respeito, eu chamo de medo de desagradar a Deus, mas nós podemos definir numa frase, uma maneira de viver que honra ao Senhor. Quando nós temos o temor do Senhor, que Provérbios capítulo 1, versículo 7, ele nos traz a seguinte palavra. Provérbios capítulo 1, versículo 7. Olha o que diz.
O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Meus irmãos, se você quer sabedoria, você precisa de temor ao Senhor. E é interessante que quanto mais você se aproxima da palavra de Deus, seu coração se torna mais coerente com as coisas de Deus, maior vai ser o temor ao Senhor. Uma vida que honra ao Senhor, uma vida de reverência ao Senhor, uma vida tão reverente ao Senhor que te faz um homem obediente, um homem temente, um homem amoroso, piedoso. E piedoso quer dizer amar as coisas de Deus sobre tudo. E eu quero que você entenda isso. Há temor no seu coração? Paulo nos chama a atenção, e assim conhecendo o temor do Senhor, aquele que conhece o temor do Senhor, é que vai tomar certas decisões. Uma outra linguagem diz, é por causa desse reverente temor ao Senhor, sempre presente em nossas mentes, que trabalhamos tão arduamente para ganhar dos outros. O que ele está dizendo aqui? A primeira coisa que ele precisa, depois de entregar a sua vida ao Senhor, depois de amar o Senhor, é reverenciar, é não querer desagradar a Deus, é temer realmente o Senhor. Você tem buscado esse temor ao Senhor? Você tem amado o Senhor acima de todas as coisas? Olha, com o temor somos sábios. Sendo sábios, nós teremos uma vida que honra, que expressa adoração ao Senhor. Isto é, viver a maneira de Deus e não a nossa. A igreja precisa entender, nós não precisamos fazer as grandes coisas que nós temos talvez sonhado, que outras pessoas têm feito, ministérios grandiosos, templos maravilhosos. Não, a Bíblia não nos chama a fazer e construir impérios aqui na terra. Ela nos chama a ser tementes ao Senhor e viver a maneira do Senhor e viver para honrar totalmente ao Senhor. Meus irmãos, estes homens, eles tinham uma obrigação sobre eles, de zelar, de buscar, de ganhar outras pessoas para o reino do Senhor. O que tem sido a sua pretensão, o seu projeto, o que ele tem levado você a fazer na sua mente, o quão é preciosa a vida de uma pessoa que trabalha com você, de uma pessoa que estuda com você, a ponto de você orar por ela, a ponto de você desejar ganhá-la para Cristo Jesus, a ponto de você trabalhar arduamente para ganhar esta vida para o reino do Senhor. Nós estamos talvez ocupando os nossos corações com as coisas que Deus pede para nós não ocuparmos. Estamos deixando o nosso coração ser ludibriado pela aparência do mundo. E ele continua dizendo, versículos 12 e 13. Primeiro, nós não vamos nos recomendar novamente, nós não vamos elogiar a nós mesmos, nós não vamos falar as nossas credenciais. Não, mas eu quero que vocês tomem cuidado. Olha o que diz aqui, não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-nos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e no coração, porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Ele está falando aqui quantas pessoas que têm entrado no meio, os falsos mestres, e não é com um autoelogio, mas sim com um recurso. Ele está entrando com uma providência para que eles, prestando atenção na palavra do Senhor, nos versículos da palavra do Senhor, no que diz aqui a palavra do Senhor, para que eles possam ter a munição correta para lutar contra esses homens que vêm com uma conversa, mas que são hipócritas, não têm integridade e são inimigos do Evangelho de Cristo Jesus. Meus irmãos, eu tenho falado com a Igreja Batista do Kennedy que nós precisamos pregar Cristo. Nós precisamos parar de começar a colocar coisas no culto. Nós precisamos de um púlpito da Bíblia e de uma pregação coerente com a Bíblia. Nós não podemos ficar enchendo os cultos de coisas para agradar faixas etárias, para agradar tipos de pessoas. Não! Nós precisamos de um púlpito e de uma Bíblia e pregar o que está realmente escrito na palavra.
A nossa mensagem é Cristo. Cristo que morreu pelos pecadores e que ressurgiu ao terceiro dia e que vivo está e que voltará para buscar a sua igreja. A igreja dele são aqueles salvos, lavados pelo sangue do Cordeiro, que têm as novas vestiduras, as vestiduras da justiça que Cristo operou na cruz do Calvário. Meus irmãos, a importância do conhecimento da palavra de Deus, ela precisa ser realmente estudada, nós precisamos meditar, nós precisamos entender que cada dia mais ela vai nos preencher. Eu tenho o costume, às vezes, de fazer uma caminhada com o meu cachorro, e eu coloco aqui o fone e uma boa pregação da palavra, uma pregação que eu falo que é boa, é uma pregação que é de acordo com o Evangelho da Graça, e eu faço o percurso ouvindo. E nós não podemos perder tempo, nós precisamos encher os nossos corações com a verdade, e a verdade é Cristo Jesus e a sua palavra. Muitas doutrinas têm sido lançadas nos púlpitos sem nenhuma base bíblica, doutrinas de homens, assim como os fariseus que faziam regras que estavam fora de Moisés, dos ensinamentos de Moisés. Eles faziam regras, coisas de homens, como eles cobraram de Cristo e dos seus discípulos não lavarem as mãos, e o Senhor falou, olha, o que contamina o homem é o que sai, e não o que entra, é o que sai da sua boca, é porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, vocês estão colocando coisas que nós não colocamos, e Pai, Filho e Espírito Santo não colocaram essas coisas, e vocês precisam tomar cuidado, porque são hipócritas, fazem as coisas de acordo com os seus próprios corações. Doutrinas lançadas nos púlpitos sem nenhuma base bíblica tem sido uma evidência hoje. Meus irmãos, quando ele chega no versículo 14, ele chega nos fundamentos da fé em Cristo Jesus, da graça que transforma o homem, que regenera. Olha o que ele diz, pois o amor de Cristo nos constrange. É interessante que quando ele fala que o amor de Cristo nos constrange, a gente pode notar que não há nada maior, nem mais eficaz do que o amor de Cristo. Primeiro, ele entrega o seu Filho por pecadores. Segundo, ele salva pela fé os que creem. E ele derrama graça, ou seja, ele salva e conduz em santidade. E esse amor nos constrange a viver uma vida, nos pressiona a viver uma vida para Ele. O amor de Cristo, em outras palavras, ele nos governa. As pessoas, muitas vezes, elas não entendem bem sobre o amor de Cristo. E elas acham que o amor de Cristo, ele mexe com os seus sentimentos. Ele mexe com arrepios ou com algumas coisas que acontecem na vida dele e ele acha que ele está entendendo o amor de Cristo. Não, o amor de Cristo, ele nos salva. O amor de Cristo, ele nos transforma. O amor de Cristo, ele nos regenera. O amor de Cristo, ele nos conduz em santidade. O amor de Cristo, ele faz com que o Espírito Santo todos os dias venha e nos diga, não vá por esse caminho, que esse caminho não é o caminho do Senhor, esse caminho é um caminho que desagrada ao Senhor, esse caminho transgride a palavra do Senhor. Então, esse amor, ele nos governa, ele está conosco todo o tempo, em todo o tempo nos conduzindo, nos santificando, nos transformando ainda mais, nos gerando em Cristo Jesus. Por quê? Porque cada dia nós descobrimos que mesmo sendo salvos, ainda pecamos. E quando nós pecamos, nós recebemos o amor do Senhor, que nos leva ao arrependimento verdadeiro. Meus irmãos, a coisa maravilhosa não é que o crente peca, é que o crente se arrepende. Quando nós vemos um homem segundo o coração de Deus, como Davi, que pecou, ele pecou adulterando, ele pecou cobiçando, ele pecou matando o marido daquela mulher, ele pecou fazendo censo quando não era para fazer, ele pecou de diversas formas, mas houve um arrependimento genuíno, houve o perdão do Senhor sobre a vida dele. Então é isso que nos conduz, ainda que pequemos, nos conduz o arrependimento, o Espírito Santo, o amor de Deus, que cuida de cada detalhe das nossas vidas, que nos leva a arrependimento verdadeiro e profundo.
Eu não sei se você já teve uma experiência de um pecado que te trouxe peso, que te trouxe insatisfação consigo mesmo, que te trouxe problemas até mesmo físicos, né, pelo peso desse pecado. E quando, pelo poder de Deus, ao perdão do Senhor sobre a sua vida, e você é levado àquele arrependimento verdadeiro, aquilo parece que some das suas costas e a sua saúde retorna imediatamente. É algo maravilhoso. O amor de Deus, o amor de Cristo nos constrange. Ele morreu por todos os que nele creram e crerão até o último dia. Logo, nós temos que morrer para nós mesmos, morrer para a velha vida. Por isso a palavra diz, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Olha que maravilha, Cristo morreu por todos os que são salvos e que serão salvos até o último dia. Então todos nós morremos, aquela velha vida foi embora, porque agora é uma nova vida, a regeneração, Cristo Jesus, a transformação, a graça que transforma, ela está sobre as nossas vidas, sem nenhum mérito do homem, mas pelo mérito de Cristo Jesus, nós somos encontrados por esse amor. O quanto você tem valorizado isso? O que você busca numa programação na igreja, senão a maravilhosa palavra de Deus? Eu queria uma igreja que tivesse mais o social, eu queria uma igreja que tivesse o chá das mulheres, que tivesse... Meu irmão, nós estamos numa guerra. O diabo não descansa. O diabo está fazendo cativo filhos nossos. O diabo tem feito cativos os cônjuges nossos. O diabo tem feito cativo parentes, amigos do nosso trabalho, do nosso convívio. E nós estamos querendo fazer chá com as mulheres. E nós estamos querendo ir para um sítio, todo mundo da igreja, para ficar ali conversando as coisas que não devem ser conversadas. Irmãos, nós estamos numa guerra. O diabo tem ceifado vidas, tem feito vidas cativas. Pessoas agora estão iniciando nas drogas, pessoas nesse mesmo momento estão iniciando na prostituição, pessoas nesse mesmo momento estão iniciando no homossexualismo, estão iniciando na mentira, estão iniciando na idolatria, estão iniciando em toda sorte de pecados, e nós queremos ir para um sítio e ficar tranquilos lá, uma igreja tranquila, uma igreja leve, e aí, o que você espera? Não foi para isso que Cristo nos chamou. O amor dele nos constrange a ter uma vida debaixo do seu governo, a morrer para nós mesmos, a tomar a nossa cruz e a seguir a Cristo Jesus. E isso, nós somos pressionados por esse amor. E é maravilhoso quando ele nos pressiona para o lugar certo, para o momento certo, para fazer o que é correto. Senão, nós não estaríamos buscando o que é dele. Meus irmãos, nós precisamos entender que Cristo Jesus é maravilhoso e que o seu amor nos leva a adorá-lo mais, mais e mais. Versículo 15, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Meus irmãos, quantas pessoas têm dito que são salvos? Quantas pessoas têm se declarado cristãs? O Brasil, segundo o censo, é um país cristão. Essa confissão de fé não vale nada. Só vale quando um homem realmente é gerado pelo Espírito Santo, um novo homem. Meus irmãos, os salvos vivem para o Senhor. A característica de um salvo é viver a maneira de Deus, é viver para a glória de Deus, é viver para aquele que o comprou, e comprou com sangue precioso. Todos os que têm a vida eterna não têm vida fora de Cristo Jesus, fora da palavra de Deus. É isso que eu tenho chamado a atenção da igreja, é isso que Deus tem chamado a minha atenção todos os dias, porque eu preciso viver uma vida dentro dos propósitos de Deus, e nós temos a facilidade de viver uma vida de acordo com os nossos próprios propósitos. Não é ir à igreja, meu irmão, é ser a igreja. Nós estamos perdidos. Parece que o último culto que nós tivemos foi lá pelo dia 18 de março, que estivemos juntos, não é?
E as pessoas agora reclamam, eu estou com saudade, eu estou com saudade. E eu acredito que estejam com saudade, mas quantas as vezes aquela porta está aberta, o ônibus passa nos bairros e as pessoas não entram no ônibus e não entram no tempo de adoração a Deus. Por quê? Porque os salvos, eles vivem para o Senhor, mas os perdidos vivem para si mesmos. E a questão é, você é salvo em Cristo Jesus? A sua vida converge para a adoração? Há uma vida para você fora de Cristo? Se há, é porque você ainda não é salvo. A vida de quem conhece Jesus é uma vida de gratidão ao seu Salvador. Então nós temos agora a pandemia, mas nós somos gratos ao nosso Deus. E se nós formos ceifados por ela, nós morreremos em gratidão ao nosso Deus. E no nosso, agora não tem mais velório, né? Mas no sepultamento, aqueles entes que ficaram, eles ainda louvarão o Senhor, porque sabem que há vida somente em Cristo Jesus, seja aqui ou muito melhor na eternidade. Meus irmãos, não há esse desespero na vida dos verdadeiros cristãos. É lógico que nós obedecemos os governantes, nós fazemos o isolamento, quando nós não necessitamos, nós não ficamos na rua, nós usamos a máscara, nós passamos o álcool gel, nós lavamos as nossas roupas bem lavadas. É lógico que nós obedecemos, é lógico que nós queremos a vida, mas eu quero dizer a você, se algum de vocês perderem os seus queridos pela pandemia, durante o sepultamento dos seus queridos, vocês estarão desesperados ou estarão cheios de esperança louvando ao Senhor? Vocês testemunharão quão grande é o seu Deus? Vocês honrarão a Deus com as suas palavras e com os seus corações? Os salvos vivem para a glória de Deus. Os salvos vivem para a glória de Deus. Os nossos irmãos no começo da igreja, eles foram tão perseguidos que eles eram levados para ser pendurados no jardim de Nero, cobertos de piche, e eram ateado fogo sobre eles, para que eles servissem de luminárias para o jardim de Nero. Sabe como eles morriam? Cantando hinos de gratidão. E você está aí murmurando, com medo de morrer de pandemia, de Covid. Você não tem glorificado a Deus. Sabe por quê? Porque não há uma vida em Deus ainda para você. Mas há uma esperança hoje. Você pode suplicar para que o Senhor venha e salve a sua vida. Quem sabe? Ele ouvirá dos céus e derramará a sua graça sobre a sua vida. A palavra do Senhor, ela continua dizendo: assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Olha que maravilha que é isso. Nós não podemos avaliar as pessoas segundo os padrões exteriores. Antes nós conhecíamos Cristo de uma maneira, quando nós fomos achados por Ele, quando nós fomos atraídos por Ele, nós conhecemos agora Cristo de uma outra maneira. As pessoas que estão aí no mundo, elas pensam que amam a Cristo. Elas até fazem alguns rituais. Elas até, quando passam perto de um templo, elas fazem alguns sinais. Mas quando elas chegam nas suas casas, quando elas chegam nos seus trabalhos, elas vivem uma vida totalmente fora do padrão de Cristo. Por quê? Porque, na verdade, elas ainda continuam conhecendo a Cristo com o padrão do mundo. Mas nós que somos salvos, nós agora conhecemos as pessoas e fazemos um julgamento, vamos chamar de julgamento, uma avaliação das pessoas com mais cuidado e com mais critério. E agora nós conhecemos Cristo de acordo com a sua palavra. E agora nós temos vida em Cristo, nós temos paixão em Cristo, nós temos amor em Cristo, nós temos a determinação em Cristo, porque Ele nos falou e nos amou. Meus irmãos, e termino com esse versículo 17, dizendo: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. A primeira coisa é uma condicional. Se alguém está. Estar em Cristo não é ir a um templo. Isso não significa, pode não significar nada. Não é que todo mundo que vai a um templo não é salvo, não quero dizer isso. Mas ir a um templo só não significa nada.
Carregar uma Bíblia não significa nada. Estar em Cristo é diferente. E a palavra, então, ela traz um alerta para nós. Você está em Cristo? Você realmente está em Cristo? Aí ele continua dizendo, se alguém está em Cristo, se é uma verdade, é nova criatura. Meus irmãos, se alguém está em Cristo, tem uma nova vida. Foi gerado pelo poder do Espírito Santo. É irreconhecível para aqueles que conviviam com ele antes de ser encontrado por Cristo Jesus. As pessoas hoje, elas vão a uma igreja e dizem, eu quero ser batizado. Por quê? Porque eu estou apaixonado pelos cânticos da igreja. Porque eu estou apaixonado pelo pregador da igreja que prega a palavra e eu fico totalmente sensibilizado. Eu estou apaixonado porque eu gosto do grupo de reunião nos lares. Isso nada. Isso não é testemunho. Nova criatura é aquele que chega e fala, eu quero passar pelas águas. Por quê? Porque eu estava na miséria, no pecado. E Jesus me salvou, me regenerou. E eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas que eu amava, hoje eu as odeio. Porque Cristo também as odeia. E eu quero as coisas que Deus ama. E essas sim, eu quero aprender a amar, eu quero buscar, e eu quero realmente me apegar a elas. Meus irmãos, se alguém está em Cristo, há uma característica muito evidente, é uma nova criatura. Você é nova criatura? Você foi salvo pela graça que há em Cristo Jesus? A sua vida, ela frutifica de acordo com o fruto do Espírito Santo? As coisas que você faz agora, que você diz que nasceu de novo, elas são compatíveis com a palavra de Deus? Elas são compatíveis com o caráter de Cristo? Esta é uma pergunta que você precisa fazer a todo instante para você, que talvez esteja em dúvida a respeito da sua salvação. E ele diz, as coisas antigas já passaram. Quando nós éramos perdidos, nós gostávamos das coisas da perdição. É o que diz em Efésios, capítulo 2, eu não canso de falar esse texto aqui para a igreja. Estando vós mortos no vosso delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. O que você vê, o que você ouve, o que você busca, está de acordo com os padrões de Cristo? Eu chamo a atenção da igreja esta noite, porque as pessoas estão extremamente light na sua vida espiritual, e vida espiritual é uma vida de renúncia, é uma vida de matar o eu, de tomar cruz, quer dizer, a vergonha, a morte, o sacrifício, e ir após Jesus. Não é de qualquer maneira que nós temos que nos portar, mas nós temos que nos portar como um novo nascido, uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, o Senhor nos fez novos, o nosso pecado foi perdoado, a nossa dívida foi cancelada. Então agora nós viramos para um novo tempo e nós caminhamos de acordo com a palavra do Senhor, porque tudo agora se fez novo. Meus irmãos, é maravilhoso quando um homem entende pela fé genuína em Cristo Jesus, que vem através da palavra, e ele é salvo. E ele começa agora a ter uma nova vida. Tudo se faz novo, porque Cristo habita o seu coração através do seu Espírito Santo. Que maravilhoso é o amor de Deus. Que maravilhoso é o amor de Deus que salvou um pobre pecador como eu. É interessante que eu estava ouvindo um hino americano que chama Maravilhosa Graça, Amazing Grace. E eu noto depois, quando eu fui olhar ali no computador, que várias pessoas cantam esse hino. E muitos cantores populares, tenores, e eles têm essa música como uma música a ser cantada em diversos eventos que eles fazem.
Mas uma determinada frase dessa música é: Deus, com a sua graça, salvou um miserável pecador como eu. É interessante que quando eu digo que só o Espírito Santo pode elucidar a salvação a um homem, pode mostrar realmente quem é Cristo e quem é o homem, as pessoas às vezes não acreditam, elas acham que isso depende do homem. Mas não depende, porque essas pessoas cantam esse hino, mas sem o conhecer. Elas cantam uma melodia, mas essa letra não muda nada na vida dessas pessoas. Elas continuam sensuais, elas continuam carnais, elas continuam cantando outras músicas. Por quê? Porque não houve a regeneração, porque não são nova criatura, porque as coisas antigas ainda não passaram. Então eu quero que você busque na palavra a vontade do eterno Deus. Viver da maneira de Cristo Jesus. Entender que você não é nada, que eu não sou nada, mas que Ele é tudo. Só assim nós poderemos nos achegar ao Senhor de maneira especial. Ou seja, prostrados, sempre na sua presença. Porque Ele é Rei, é soberano. E nós, miseráveis, pecadores, salvos pela sua graça. Que Deus te abençoe. Que a paz do Senhor Jesus possa envolver o seu coração. Que você possa estar conectado nas coisas dos céus e não aqui dessa terra. Que você possa desejar a Cristo Jesus mais do que o pão desta terra. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te dar louvores porque mais uma vez o Senhor nos abençoa com a tua palavra, Senhor Deus. Nós não somos dignos em nós mesmos, nós não somos merecedores em nós mesmos, nós não somos nada, mas o Senhor nos fez merecedores em Cristo Jesus, não pelos méritos dos homens, mas pelos méritos de Cristo Jesus. E nós fomos alcançados pelo Senhor e hoje à noite alcançados pela tua palavra. Senhor Deus, que o teu Espírito Santo possa estar revelando a tua palavra aos corações, esclarecendo dúvidas, Senhor Deus, enchendo de alegria na palavra, Senhor Deus, os corações que a ouvem, Senhor Deus. Ah, Senhor Deus, esse Brasil, muito mais do que a cura do Covid, precisa de salvação, Senhor Deus. Esse Brasil tem voltado as costas para o Senhor, tem desprezado a tua palavra, tem trocado, Senhor Deus, o que é maligno pelo que é bom, Senhor Deus. Muito pelo contrário, tem trocado o que é bom pelo maligno, Senhor Deus. Tem misericórdia desse país, Senhor Deus. Tem misericórdia das pessoas desse país, Senhor Deus. Salva, Senhor Deus. Aviva essa nação para que eles te adorem, Senhor Deus. No nome de Jesus, nós teremos mais uma semana e não saberemos o que nos espera, Senhor Deus. Só o Senhor sabe, mas nos prepara para toda e qualquer circunstância, Senhor Deus. Que o nosso coração, em toda e qualquer circunstância, seja um coração adorador, voltado para a tua vontade, no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus.